Graça e paz. Que Deus abençoe todos poderosamente, em nome de Jesus. Convido você a ficar aí nesses 15 minutos para ouvir a palavra do Senhor. A palavra preciosa de Deus para a minha vida e para a tua vida. A palavra que traz mudança, traz transformação. E essa semana estamos falando sobre jejum e oração. Algo muito importante que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que saber realmente, né? E a Bíblia vai dizer que em Salmo de número 35, verso 13, humilhava-me perante o Senhor, né? A minha alma com jejum e prantos, né? Com jejum e oração, né? Então a Bíblia vai dizer, Salmo de número 35, abrindo a palavra do Senhor aqui, exatamente diz assim, verso 13, no Salmo 35, fala assim, ó, no parte B do versículo, humilhava a minha alma com o jejum. Humilhava a minha alma com o jejum. Salmo 35 vai falar sobre o rei Davi. Vai falar na época que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Saul perseguia muito Davi e tentou matar ele por diversas vezes, né? E Davi era um homem segundo o coração do Senhor, que já sabia do seu chamado, sabia que já era rei, mas ele honrava o seu líder a todo momento e a todo instante. Davi, nesse salmo, ele está se queixando por injustiça. Salmo de número 35 é um salmo imprecatório. Seria o quê? É o clamor de justiça que Davi pedia contra os seus inimigos, né? Não é vingança, é diferente. Você pedir justiça e você pedir vingança. Davi não estava pedindo vingança sobre os seus inimigos, porque os seus inimigos que estavam perseguindo ali realmente eram conhecidos de Davi. Eram pessoas que andavam do lado de Davi, que comeram na mesa com Davi. Pessoas íntimas, pessoas que a Bíblia vai relatar que Davi orou por essas pessoas. E Davi orou, jejuou, vestiu-se pano de saco por essas pessoas, e depois essas pessoas se levantaram contra Davi. Exatamente. Então agora Davi, ele vai levantar um clamor, pedindo a Deus aí justiça, porque os seus inimigos o perseguem sem causa. Então ele é um salmo, né, imprecatório, né, que se chama. É bom nós entendermos sobre isso aí, beleza? Quando nós analisamos aqui, vamos só entrar a fundo aqui, o seguinte, o Salmo 35 é um dos mais fortes de Davi, exatamente. Ele é chamado Salmo imprecatório, né? Ou seja, clamou por justiça contra os seus inimigos injustos, né? Não é um pedido de vingança carnal, mas um apelo para que Deus defenda o justo quando ele é atacado sem motivo, ok? Então, se nós formos olhar aí no contexto da palavra aí, nós vamos analisar, Davi estava sendo perseguido por pessoas que ele não fez mal, né? Isso acontece no meio cristão, acontece no meio do seu trabalho, acontece no seu dia a dia, pessoas te perseguem por inveja. Pessoas que queriam estar num lugar, pessoas que não querem ver você crescer, não querem ver você prosperar, e as pessoas começam a te perseguir sem causa. E às vezes até pessoas que você um dia orou por ela. Pessoas muitas vezes que você jejuou por ela, pessoas que você aconselhou, pessoas que você disciplinou, pessoas que você orientou, pessoas que você discipulou, e agora são pessoas que agora te perseguem. Isso acontece dentro da igreja continuamente, né? Então nós vamos entender que Davi agora, ele vai falar, Senhor, luta, né? Senhor, luta tu por mim, porque eu não tenho como me defender sozinho. Esse é o sentido do Salmo de 95, né? Então, o Salmo ele vai revelar três coisas muito importantes nesse Salmo. Vai revelar a dor de um justo perseguido, vai revelar também o clamor por justiça divina e também a certeza que Deus não abandona aquele que é fiel. É isso que revela nesse Salmo de número 35, tá? Então, nós também vamos aprender algo que Davi, então, ele jejuou pelos seus amigos que depois viraram inimigo,
né? Então, o jejum não é somente para você adquirir algo diante de Deus, ou conquistar alguma coisa, ou buscar revelação. Deus revela para mim, Deus me usa. Não. O jejum, ele é que vai te aproximar do Pai, né? O jejum é para você conseguir muitas vezes suas coisas carnais, porque a Bíblia vai dizer, Senhor, por quando eles estavam enfermos, eu me vesti de pano de saco. Salmo de número 35, exatamente. Davi, a Bíblia diz, Salmo 35, verso de número 13, olha lá. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, olha lá. Então ele está falando, Senhor, mas quanto a mim, quando eles estavam enfermos, eu me vesti de pano de saco. Exatamente, olha lá, vamos lá. A minha veste era de pano de saco. É isso mesmo. Então, na parte A do versículo vai dizer, Senhor, quando eles estavam enfermos, eu me vesti de pano de saco por eles. Senhor, eu humilhava minha alma perante o Senhor com jejum. Olha só que 3 ações que Davi tinha por causa dos seus inimigos. E Davi fala assim, eu orei por eles. Olha só, então Davi orou pelas pessoas, Davi jejuou por aquelas pessoas, e Davi agora também se vestiu de pano de saco por aquelas pessoas. E aquelas pessoas que ele orou são as mesmas pessoas que se levantaram, né? Então, às vezes você faz jejum, olha só, qual o significado do jejum, realmente. Muitas vezes você faz um jejum só para o seu bel prazer, só para satisfazer as suas vontades, seus desejos carnais, ou para você ser mais poderoso do que o outro. Não. Você pode jejuar em prol de um amigo. Olha, interessante. Você pode jejuar em prol do seu vizinho. Você pode jejuar pelo irmão da igreja. Qual foi a última vez que você vestiu o pano de saco por alguém que estava enfermo? O que é vestir de pano de saco, pastor? É um assunto muito bom que nós podemos entrar no futuro, um assunto sobre isso aí. É um assunto que quando a gente se vestimos de pano de saco, nós estamos mostrando, se declarando diante de Deus e diante da sociedade, né? Que eu estou num processo de humilhação, de renúncia. Então Davi mostrava assim, eu abro mão das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, dos meus próprios querer físico em prol daquelas vidas. Se vestiu de pano de saco. E quando ele está enfermo, Senhor, eu abro mão dos meus próprios querer, da minha própria vontade, do meu próprio físico em prol daquelas almas que estão enfermas. Olha o significado do jejum. Aí logo em seguida ele fala, Senhor, por eles eu humilhava minha alma diante do Senhor em jejum. Então, qual foi a última vez que você se humilhou a sua alma? Porque o jejum, ele muitas vezes, ele não é carnal, mas no fundo, ele é espiritual. Como eu disse no estudo passado, na reflexão passada de ontem, que eu gravei um vídeo, eu quero que você siga, que essa semana vamos estar falando sobre isso, vamos estar falando sobre o jejum, quero trazer para você vários versículos para motivar, para incentivar você a buscar mais o Senhor em jejum, em oração, porque uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que tem compromisso com essas verdades, é uma igreja forte, é uma igreja pronta para a batalha. E Davi usava palavras de guerras militares diante do Senhor. Senhor, levanta o teu escudo, levanta a tua espada, a tua lança. Senhor, defenda dos meus inimigos, dos meus adversários. Nós não podemos pedir vingança dos nossos inimigos. Não adianta eu jejuar, eu orar por eles hoje, pelos meus amigos, eu pagar preço e amanhã eu pedir a vingança. Deus, agora mata. Ué, Deus vai falar, que é isso, Levi? Ontem você estava orando por eles, ontem você estava jejuando por eles, hoje você estava ali, agora você está pedindo para matar. Não, Deus, faça justiça ao meu favor. Entra nessa peleja que eu sozinho não consigo, não sou capaz. Senhor, entra ao meu favor.
E os inimigos dele perseguiam, caluniavam. Os inimigos dele mentiam contra ele. Sério, olha lá, versículo, vamos para a palavra. Olha só no verso 7. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Olha a raiva que os inimigos tinham diante dele. Olha lá. Tá vendo? Agora no verso aqui de número 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu nem sabia. Olha lá, tá vendo? Olha o verso 12. Tornaram-me o mal pelo bem. Tornaram-me o mal pelo bem. Então Davi era pessoas íntimas. Pessoas dentro da sua própria casa. Pessoas que andavam com ele. Pessoas que comiam na mesa dele. Pessoas da corte. Conselheiros dele agora provavelmente estavam apoiando Saul. Estava apoiando os soldados de Saul, os guerreiros de Saul agora contra Davi. Davi, poxa, mas peraí, eu orei por aquela pessoa e agora ela me persegue. Eu jejuei por aquela pessoa, agora ela me deseja mal. Você está entendendo? Isso é normal para um pastor, para um líder, mas também pode ser para você, jovem, hoje. Pode ser para você, minha irmã, líder de jovem, você, varão, homem de Deus, você, diácono, evangelista, missionário. Ok? Mas aí, então continue aí em posição de oração, de jejum. Então, jejum, você pode levantar um jejum pelo teu vizinho. Você pode levantar um jejum pelo seu líder. Você pode levantar uma posição de humilhação pela tua igreja. Ah, mas para que você está fazendo jejum? Por um enfermo. Vamos jejuar sim, mas vamos realmente fazer um verdadeiro jejum. E a Bíblia vai dizer que o salmista Davi jejuava. Davi jejuava. O jejum tem que ser voluntário. Mas o jejum ele tem que ser de coração. Porque eu vou dizer mais uma vez, se o jejum não tiver um significado verdadeiro por causa do jejum, ele passa a ser uma dieta religiosa. Não é isso que Deus quer de mim, quer de você, uma dieta religiosa. Um jejum somente para conquistar as coisas, para ter as coisas. Então esse é o verdadeiro significado do jejum. E Davi disse, eu vesti-me de pano de saco quando eles estavam enfermos, quando eles estavam doentes. Eu jejuei por eles, a minha alma, perante o Senhor com jejum, e orei por eles. E eles me persigam sem causa. Senhor, age com justiça, porque nosso Deus é justo. Essa é a palavra de hoje, nesses 15 minutos. E você tem orado pelos seus inimigos? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem jejuado verdadeiramente pelo significado verdadeiro, genuíno diante do Senhor? Você tem deixado suas próprias vontades, seus próprios interesses por aquilo que é vontade de Deus? Amor ao próximo? Essa é a palavra que vai ficar para mim, para o teu coração nesse dia. Talvez você não está entendendo por causa de tantas perseguições, ou calúnia, ou levante, ou as coisas estão dando errado. Mas não pede vingança. Não. Homem de Deus, mulher de Deus, não pede para Deus tratar com ninguém, para Deus se vingar de ninguém, não. Pede justiça, para que Deus venha ser justo, porque Deus conhece. Essa é a palavra. Oremos ao Senhor. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tu ter feito, por tu estar fazendo. Deus, ó Pai, que nós vamos verdadeiramente ver a vontade plena do Senhor, através do jejum, através da oração e através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o jejum, ó Pai, nós sabemos que se aproxima de Ti, Senhor. E que nós verdadeiramente, Pai, viemos aplicar um jejum, ó Deus, reto, que venha ter verdadeiramente um significado diante do Senhor, mas não muitas vezes só para nós nos engrandecer ou aparecer, meu Pai. Deus, nós te louvamos e consagramos o Senhor mais esse vídeo para que almas venham render a seus pés e que venha crescer, Deus, ó Pai, homens e mulheres fortes diante do Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Que Deus abençoe todos poderosamente, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta tarde. E amanhã, se Deus quiser, temos mais vídeos. Será uma semana nós falando dos mesmos assuntos. E essa semana é o assunto sobre o jejum
e a oração. A paz, graça e paz.